Oi, amores! Eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Vê na TV. Eu e Sirius estamos aqui hoje para te convidar a assistir uma participação minha no programa Nosso Programa da Hit TV. Nós pintamos uma almofada, essa aqui, e nós pintamos com um efeito de pintura orgânica, né? Aquela pintura mais chapada, mas com os tons verdes. Por que eu tô dizendo mais? Porque nas redes sociais nós fizemos uma toalha, pintura em tecido, pintura orgânica, com tons amarelados. Então hoje eu quero te mostrar aqueles tons mais azulados, mais esverdeados, para fazer uma linda capa de almofada. Bora lá pra aula? Tô recebendo aqui hoje para nos ensinar a fazer essa peça que é decoração em almofada, Verônica Silva, nossa artesã de hoje. Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Tudo bem, sim, e você? Prazer te receber novamente, viu? Eu fico muito feliz sempre que eu venho aqui. Olha, eu sei que você vai dar uma dica, mas com certeza é uma daquelas peças que a gente aprende e usando a criatividade vai saber fazer várias, né? Sim, eu já fiz em várias outras superfícies também, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Além da almofada, dá para fazer em outras superfícies também, sim. Né? Anota aí nossa lista de material. Nós vamos precisar de aquela mistura de incolor com aquarela, depois ela explica a proporção pra gente. Pires ou godê. Tintas para tecido em diversas cores, aí lógico depende do que você vai fazer, né? Algodão cru. Uma tábua preparada com papel adesivo branco e adesivo permanente. Vamos precisar de um pote com água. Pano. Vamos precisar também de stencil. E precisaremos ainda de caneta para tecido na cor preta. Acho que não tá aqui, né, a caneta? Não, na verdade, nem o stencil nem a caneta. Por quê? Essa pintura é muito simples. Eu que já tenho um pouquinho mais de prática, consigo fazer na mão. A mão livre. Mas para quem não consegue, aí eu indico a caneta para tecido na cor preta e o stencil também de folhagens. De repente você viu um arabesco, alguma coisa que você quer fazer exatamente igual para reproduzir, ou você pode usar o stencil e desenhar, ou imprimir, tentar desenhar, tem várias maneiras, né? Sim, exatamente. Mas você já faz a mão livre hoje em dia, né? Exato. Mas assim, eu vou mostrar o quanto é fácil fazer, tanto que eu trouxe uma peça... Mas eu quero ver como você preparou a tábua. Você pôs o papel em volta? Isso, ó, eu faço assim, eu preparo a tábua com papel branco, tipo tá papel vendo? sulfite? Não, na verdade é aquele papel adesivo que a gente usava para encapar caderno, sabe? Sei. E aí eu encapei ele, para que isso? Porque a nossa tábua que a gente usa, a maioria das pessoas que pintam no tecido, usam tábua de MDF. Isso. Com o passar do tempo, eu até brinquei com a produção e falei, eu trouxe uma limpinha, porque a minha, já tá meio sujinha, né? Com o passar do tempo, isso, vai vazando tinta, porque a gente passa o adesivo permanente, que é uma cola aqui em cima. E aí, o que acontece? Eu não posso lavar o MDF. Eu vou jogar fora essa tábua? Não. Arranco esse papel, né? Vai reaproveitando. Para reaproveitar, exatamente. Perfeito. Tá? E daí, em cima dele, você coloca aquele para fazer o colo de escola lá. Exatamente. Colo de escola para ficar bem grudadinho, perfeito. Tá? Porque a gente precisa transformar o tecido numa espécie de tela e deixar bem esticadinho para ficar mais fácil para pintar. Se eu for fazer num pano de copa, por exemplo, é da mesma maneira, Exatamente. Né? No caso, eu propus a gente fazer a almofada, você pode fazer com algodão cru, que é um tecido lisinho. Fê, faz um favor, desculpa te cortar. Posso tirar esse rosa? Esse aqui? Coloca ele bem ali no cantinho, ó. Aqui? Aí, tá bom? Pro outro lado? Tudo bem. Para os meninos poderem filmar bem, você vai Sem fazer. problema. Desculpa, pode falar. Imagina. Então, eu indiquei para poder usar o algodão cru, mas a gente pode usar até o pano de copa também para fazer a almofada. Então, por exemplo, esse aqui é um pano de copa na corzinha amarela. Mas o gatinho que eu pintei ali e o outro gatinho aqui da ponta é no algodão cru. Tá. Então, você pode usar um tecido bem lisinho, que seja confortável, né? Porque se você vai colocar para decoração, às vezes você também quer fazer para encosto, essas coisas, então tem que ser um tecido confortável, tá? A gente sempre usa a almofada, né? Exato. Não adianta falar que não vai usar, porque a gente usa, né? É só para decoração, a hora que você vai ver, Exato. não tem jeito. Bom, vamos começar então. Eu trouxe uma peça sem fazer nada mesmo, para vocês verem o quanto é simples. Do zero, né? Do zero. Tá muito em alta a pintura orgânica. O que a gente trabalha na pintura orgânica? Você trabalha formatos diferentes e você não tem muita preocupação com a forma. Ou seja, se você vai fazer uma bolinha, a bolinha não sai tão bolinha, não tem problema. Vai fazer um triângulo, mas não sai tão retinho, não tem problema, entendeu? Acho que essa técnica é pra mim, vou prestar atenção. É para qualquer um poder fazer realmente. Legal, até chamar as crianças para ajudarem também, Isso, né? Exatamente. E nas minhas redes sociais, eu já fiz, por exemplo, vaso de cerâmica com a mesma técnica. Legal.
Já fiz customização de calça jeans também com a mesma técnica, porque é muito simples. Então, o que você tem que observar? Se você for pintar em outras superfícies, basta você usar o material certo para que não saia daquela superfície. Perfeito. Como, por exemplo, estamos pintando um tecido, a gente vai usar a tinta para tecido. Perfeito. Tá? Se é alguma peça que pede um primer antes, enfim, acompanhar isso, né? Exatamente. Ensina a proporção da misturinha pra gente? Sim, a proporção é uma porção de incolor para uma de aquarela. Tá. Então, o que você pode fazer? Se você tem um tubinho de um, é um tubinho pro outro. Perfeito. Tá? Pode ser uma tampinha, enfim. Pode ser. Só tem que ser a proporção igual. Perfeito. Tá bom? Bom, vamos começar então. Trazer um pouquinho para cá. Se eu fizer aqui, tá tranquilo, né? Então tá bom. Ó, a gente vai misturar as cores. Nesse caso eu usei o verde, mas você pode usar, por exemplo, tons de rosa ou tons de vermelho, ou misturar verde e rosa, não tem problema. É a cor que você quiser e que tem a ver com a sua decoração também. Perfeito. Vamos pegar um pincel bem grandão. Aqui eu tô usando o pincel número 12, tá? É um pincelzinho chato, daquele com pontinha mais durinha. E a gente vai, ó, livremente fazendo o formato. Eu vou fazer um aqui. Por ser tecido, como a gente tá fazendo uma coisa grande, se eu não usar um pouquinho da misturinha, ó, aqui eu não consegui preencher direitinho. Como é uma parte grande, a gente usa a misturinha e, ó, facilita no preenchimento. Arrasta a tinta, não fica fácil, Exatamente, né? Ó. Que é importante isso, tá? Então, eu venho aqui, faço o meu formato, ó. Esse foi um. Aí, a gente pode vir e fazer outro. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. A gente vem, ó, com outra cor e faz uma bolinha. Dicas para fazer bolinha. A gente pode pegar o pincel, ó, e virar. Tá vendo? Bem simples fazer a bolinha. Gostei. Vamos supor que eu quero uma bolinha maior. Pega um pincel maior. Quero uma bolinha menor, um pincel menor. Para quem não tem prática, é super simples. Fica bem facinho. Isso. E aí depois a gente só vem preenchendo se ficou algum pedacinho sem preencher, ó. Agora, tem aquele molde vazado extenso de bolinha. Pode usar também, claro. Tranquilo. Vamos colocar mais cor aqui. Vou pegar uma outra tonalidade e fazer uma outra manchinha, ó. Do jeito que a gente quiser a manchinha, tá? Deixa eu te afastar aqui para mostrar mais. E aí eu venho e coloco mais a nossa tinta com a misturinha, tá? Essa mão, olha, a Verônica parece que ela e o pincel combinaram, entendeu? Mas com o treino, pelo que você percebe, as suas alunas que nunca fizeram a mão livre, a gente também consegue ver? Esse tipo de pintura, sim, é muito tranquilo. Vocês não precisam se preocupar realmente com o formato. Tá vendo que eu peguei qualquer formato e fiz? Se a gente olhar na peça de modelo, eu misturei muitos formatos nela. Exatamente para a gente entender que é uma terapia, é um tipo de terapia. Teve uma vez que eu fui fazer um vaso de cerâmica e eu fiz eu só precisava fazer um. Eu acho que eu fiz uns 8, mas eu não percebi que eu fiz, porque eu tava pintando e foi, sabe? Aí meu esposo chegou na ateliê e falou, você não vai dormir? Eu falei, que oração? Porque de verdade, eu tava... Você perdeu a hora. Porque eu sou uma pessoa que adora trabalhar com as cores. E aí, quando eu comecei a ver que eu podia brincar tanto assim com as cores nessa técnica, eu falei, ai, tô... Sensacional. E aí, gente, ó, a gente pode colocar um dentro do outro também, nas cores, ó, pra poder envolver. E não tem problema se uma cor vazar pra outra. Tá vendo, ó? Você sabe que a gente tem falado tanto sobre exclusividade. Quando a gente fala no artesanato, ainda mais desse tipo, toda peça que se faz acaba sendo exclusiva, não é? Exato. Cada peça é única. Porque nunca a bolinha vai ficar exatamente igual, exatamente no mesmo lugar, se for orgânico, né? Exato. Ó, eu posso fazer uma grandona, que não tem problema, e aí eu preencho ela toda. Claro, se eu for fazer uma grandona, pega um pincel maior para te ajudar. Ah, Vê, mas eu só tenho um pincel pequeno, porque às vezes a pessoa também não trabalha com pintura em tecido. Agora, Isso. E só tem um pincel pequeno. Não tem problema, vai dar um pouquinho mais de trabalho só para você preencher, mas é tranquilo também. E aí você pode envolver as cores. Que cor mais linda. Eu gosto muito desses tons mais assim, puxados pro verde, pro azul, sabe? E no verso da almofada, você pode colocar ou o próprio algodão cru, ou o tecido que você usou sem nenhuma gravura, não tem problema. Ou você pode repetir de novo, fazer uma estampa completa. Ou como eu fiz, que eu usei um outro tecido. Um fundo. Isso. Por quê? Porque daí você tem duas almofadas em uma, né? E ó, o que eu acho legal da gente falar... É, só virar, né? É. O que eu acho legal da gente falar... Aí você vai poder explicar melhor pra nós, Verônica, é que eu vejo aí duas possibilidades. Você pode fazer direto no tecido que você quer. Como fazendo no cru, você pode aplicar em outras peças também. Numa bolsa, por exemplo, Pode sim. Você pode fazer no cru e aplicar na bolsa. Na verdade, pode fazer aquelas ecobags, né? Que tá também muito em alta para você poder levar na feira, levar na praia também. Já pensou fazer uma com moda
assim, com cores mais quentes, puxadas, assim, mais para pôr do sol e tal, para você poder ir pra praia, uma eco bag, fica lindíssimo. Aliás, amanhã a gente vai aprender a fazer eco bag aqui no programa. Ó, chegou mensagem pra gente, já ligadinho no artesanato de hoje no nosso programa, lá de Porto Alegre, o nosso telespectador assíduo do nosso programa. Leandro, obrigada. Ó, e aí, gente, é só a gente terminar de preencher, tá? Não vou terminar de preencher porque a gente faz o mesmo processo. Isso. Depois, como eu falei, agora vem a parte que talvez algumas pessoas possam ter dúvida, porque vai falar assim, eu não tenho essa habilidade para fazer o desenho. Aí você pode usar uma caneta própria para tecido, na cor preta ou na cor que você desejar, tá? Para poder fazer esses traçados mais finos. Fica muito interessante a gente usar o verso também do nosso pincel e fazer uns pontinhos assim, ó, para ir conversando entre os nossos desenhos, tá? É o verso do pincel, sem problema. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pincelzinho aqui, chato também, só que um tamanho menor, esse é o tamanho 6, tá? E a gente vai começar a fazer os desenhos com o preto que a gente quiser. Então, eu posso fazer flor, posso fazer folha, posso fazer libélula, posso fazer borboleta, o que você quiser. Usa a imaginação. Vou com a misturinha. E a gente vai pegar o preto e, ó, o que é interessante? Ela tem que entrar nas cores que a gente colocou primeiro, tá vendo? E aí, eu vou deixar bem escuro, bem pontinho. Eu posso fazer tudo que vai ser preto por último? Na verdade, o ideal é isso. Tá, faz todo colorido. Então, por exemplo, fiz todo colorido, esperei secar um pouquinho, mas se tiver úmido também não atrapalha. Mas para as pessoas que têm pouca experiência, talvez seja melhor esperar secar para não borrar. Esperei secar tudo, aí eu venho com a parte preta. Perfeito. Tá? E aí eu vou fazendo, ó, por que molhar um pouquinho na misturinha? Porque a gente vai preencher, e para preencher é uma área muito grande. Se a gente não usa um pouco da misturinha, vai dar mais trabalho. Talvez tenha pessoa que fale assim, Verônica, eu não pinto tecido, eu não vou comprar essa misturinha, esses ingredientes, né, esses materiais, só para fazer uma almofada. Você vai conseguir preencher, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai demorar um pouquinho mais e vai usar um pouquinho mais de tinta. Você pode ver que a tinta não corre tão fácil, mas não quer dizer que não vá conseguir fazer, né? Exatamente. Então, de repente, é um teste, a primeira peça que você vai fazer, você não quer investir ainda, não tem problema, vai fazendo assim, né? Mas olha, eu vou dizer que esse tipo de pintura, pintura orgânica, exatamente por ser assim, de uma forma tão orgânica, de ser mais simples, né? Mais trabalha mais com as cores do que propriamente dito com formatos, tá fazendo muito sucesso. Então, as peças são muito vendáveis, então, viu? Presta atenção na tendência aí para você fazer ganhar dinheiro, né? De repente, é um pequeno investimento que vale bastante a pena, né, Verônica? Exato, porque a pessoa pode encomendar de você de acordo com a decoração. Por exemplo, eu fiz verde porque combina com a decoração da minha sala. Então, eu fiz mais puxado pro verde ou azulado, porque o meu sofá já é mais, assim, cor de jeans, então combina essas estampas. Então, a pessoa pode pedir para você na cor que ela quiser. Ela até para decoração infantil dá para fazer também, exatamente, né? Tons pastéis, né? Que combina super também para as crianças. Ó, e aí a gente vai fazendo toda a parte de folhagens em cima da onde a gente já fez. Posso fazer, como eu falei, vou fazer um pouquinho aqui, ó. Vou fazer aqui uma folhinha, uma florzinha, ó. Posso fazer uma florzinha. Para quem tem caneta, vai achar mais fácil fazer com caneta, ó. Faço um risquinho, depois eu faço a flor, ó. O que eu costumo fazer? Primeiro eu desenho e depois eu venho preenchendo aquilo que ficou falhado, tá? Nessa parte preta eu acho que fica mais fácil, ó. É muito simples, de verdade, é muito simples. Eu fiz essa almofada, a pintura dela em menos de meia hora, então é bem simples. É bem simples e rápido. O que deu mais trabalho nessa almofada foi a costura. O resto... Foi tudo fácil, tranquilo, né? Aliás, você fazendo me faz pensar, por exemplo, em customizar uma camiseta. Dá pra fazer isso também numa camiseta? Dá, eu fiz numa calça jeans que quando foi lavar, a calça era até nova. E quando foi lavar, acabou dando uma manchadinha. Sabe quando a máquina não tá muito regulada? E aí deu uma manchadinha. Aí eu peguei e falei, quer saber? Vou colocar a pintura orgânica aí. E deu certo. Tinta tecido também pro jeans? Tinta pra tecido, isso. Só que o jeans, como é mais grossinho, vai exigir um pouco mais de tinta. Essa é a única diferença. Aí, pro jeans, você usou esse tipo de pincel também? Também, mesmo pincel. E se for no algodão, numa camiseta, por exemplo? Também pode ser o pincel de cerdas duras, mas aí você vai trabalhar só com a pontinha. Ou você investe e compra um de cerdas mais molinhas, que a gente usa tipo assim, ó, mais molinho, que são tá? aqueles mais aparadinhos também, né, pro tecido. Exatamente. Aí você estica bem a camiseta, do mesmo jeito que a gente fez. Mesma coisa, coloca a tábua dentro da camiseta, pra deixar bem esticadinho. Né? Isso. E aí você consegue fazer. E aí você pode fazer, se quiser, desenhos também,
ó, dentro dos formatos, tá vendo? Não necessariamente pode ser o mesmo, precisa ser o mesmo desenho. Pode vir aqui também fazer bolinha. Ou pode deixar sem nada, não tem problema. Aí você usa a sua criatividade e você faz da forma que você achar melhor, tá? Você me fez lembrar agora de desenhos que a gente fazia na aula de artes, que às vezes a gente preenchia assim, ficavam tão lindos. E eu falava, gente, mas isso... Eu era criança, né? Eu não tinha muita habilidade para artes, mas esse tipo de desenho eu amava fazer. E eu lembro que eu pensava, que desperdício que isso vai ficar só aqui no caderno fechado. Tá aí, ó, uma maneira de colocar essa arte, isso é uma ótima ideia, ó. Você pode fazer, por exemplo, eu não tenho tinta de tecido, mas eu tenho guache das crianças. Bota a criançada para fazer a capa do próprio caderno. Já pensou a criançada sujar a mão, Poxa, colocar a mão e o formato ser a mão da criança no próprio caderno? Eles amam, né? Então eles participam, é uma forma deles participarem também desse processo, né? Agora que tá voltando às aulas, processo do próprio material, né? Legal. Então é isso, Pode fazer mais um pouco que a gente tem tempo, tá? Fica à vontade. Se é bem tranquilo, ó. Vou preencher mais aqui. Tá vendo? É bem tranquilo. Se eu quiser fazer só... Aí eu quero formatos mais finos. Já que a gente tem tempinho, eu vou ensinar. Eu quero formatos mais finos e eu tenho mais habilidade, né, com a pintura. Posso pegar aquele pincel fininho, como você falou, e a gente faz, por exemplo, ó, uma folha. Quero traços mais fininhos, tá vendo? Você deixa ele em pé, que ele te obedece tanto? Como sempre é que de pezinho. Isso é uma ótima... Você sempre faz as perguntas certas, já. Que bom, obrigada. Ó, é o seguinte, você pode deixar o dedinho para apoiar, tanto quem tem habilidade deixa o dedinho para apoiar e faz, ou se tiver tudo seco, aí você apoia essa parte aqui da sua mão, tá? Como se fosse escrever. Isso, mas você sempre tem que ter um apoio. E outra, tem um amigo meu que fala, você não trabalha sentado, deitado, por que o pincel tem que trabalhar deitado? Ó, lembra disso, hein? Ele tem que ser de pezinho mesmo, tá? Igual uma caneta, como você falou. Então, ele é uma caneta, só que ele trabalha com tinta, ó. E aí, eu vou fazendo bem fininho, tá vendo? Trabalhando só a pontinha. Eu pensei também, a gente gosta muito de usar versículos, então de repente a stencil, tem muito stencil já com versículos ou com parte de versículos e frases, posso mesclar na minha almofada, por exemplo, né? Pode, já pensou? Aí você pode colocar as cores que mais te trazem aquela paz, né? Para você olhar para aquela almofada com versículos e já sentir aquilo que a mensagem te traz. A gente sabe que trabalhar as cores de uma forma correta, né? Tem muito a ver, assim, com o que você quer para aquele momento. Então, você pode colocar cores que sejam mais atrativas, que te tragam mais tranquilidade e colocar o versículo bem na frente, assim, fica legal também. Boa dica. Meu amor, eu vou me preparar para dar um recado e eu queria que você desse sugestão para quem está em casa, quer trabalhar com isso, mais ou menos quanto custa, por quanto eu posso vender. Aí, de repente, se você não sabe costurar, pagou uma costureira para fazer, tem que agregar esses custos também, não tem? Por favor. Sim, tem sim. Na verdade, assim, se você não for fazer por completo, aí sim, o ideal é que você agregue todos os custos. O que você precisa saber na hora de vender uma peça? Quanto que você gastou naquela peça? Tá? E tem que lembrar também que o seu tempo é um tipo de gasto, porque o nosso tempo hoje ele vale dinheiro. Então, quanto você disponibilizou do seu tempo para fazer aquela peça? Essa peça é muito simples de ser pintada e super vendável, como eu falei, porque está em alta, é tendência, né, essa pintura orgânica. Então, sempre analisem isso, quanto vocês gastaram e o tempo que vocês gastaram para fazer aquela peça. Parabéns, meu amor, lindo como tudo que você ensina aqui pra gente. Pra quem quiser entrar em contato, eu vou deixar as redes sociais. O Facebook é VArtes Presentes, o Insta é @VArtes e o telefone 0 operadora 11 97475 1997. Você tá dando aulas, Vê? Sim, eu dou aulas online, né? Tem vários projetos, vários tipos de aula, então é só me procurar no WhatsApp. Obrigada por ter vindo e volte sempre. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. E aí, curtiram a aula? Como vocês podem ver, né, quando a gente participa de programa, muitas vezes a gente não pode falar a marca que a gente está usando. Nesse caso, eu usei, claro, a True Colors. E aí, eu quero apresentar para vocês o Mineral, que é um tom exclusivíssimo da True Colors e que é muito lindo e que eu usei várias vezes aí na nossa aula, tá bom?
Também, como eu falei pra vocês, nas redes sociais, Facebook e Instagram, tem um vídeo esperando vocês fazendo pintura orgânica numa toalha de lavabo com os tons mais amarelados, mais terrosos, também, é claro, da True Colors. Bom, amores, se você curtiu essa aula, não esquece, curte esse vídeo, compartilha pra chegar em mais pessoas, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nadinha, tá bom? E qualquer coisa, eu te vejo lá nas redes sociais, que eu deixei todas aqui, ó, na descrição do vídeo. Beijinhos e até a próxima!